Vladimir, então. Vladimir vai falar sobre... Pode pegar, Vladimir, por favor. Boa noite, querido. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, obrigado, Afonso, pelo convite. Obrigado a vocês todos pela presença, por estarem aqui. Obrigado ao Frei Beto pela possibilidade também de fazer parte dessa mesa. Na verdade, eu gostaria apenas de falar rapidamente, porque a gente tem mais ou menos 20 minutos, sobre, eu diria, o colapso da felicidade como horizonte do bem ao qual a ética se reportaria, né? Eu queria sempre falar 2 ou 3 coisas rápidas sobre uma ideia que a gente poderia dizer que é uma das ideias mais fundamentais do conceito de felicidade. Vocês podem encontrar na Ética Nicômaco do Aristóteles, né? A ideia de que toda ação ela visa um bem, né? Só que há um bem maior, há um bem supremo, né? Este bem supremo, ele é o bem que a ação ética e política visa, né? E esse bem supremo é a eudaimonia. Eudaimonia é o termo grego para felicidade, né? E é muito interessante a maneira com que Aristóteles define a felicidade, né? Porque isso vai ter uma série de consequências posteriores, vão ter desdobramentos muito importantes, né? A felicidade é definida como atividade a partir da excelência, né? A excelência, arete, também pode ser traduzido como virtude, né? Então, há 2 ideias aí, fundamentais. A primeira delas é que a felicidade não é um estado, ela é uma atividade, ela é uma forma de ação, é uma forma de agir, né? E ela é uma forma de agir vinculada à realização prática da virtude, ou das virtudes, ou daquilo que o ser humano, enquanto ser racional, é capaz de fazer na sua excelência. Então, daí todo um esforço que vocês vão encontrar na Ética de Aristóteles, para definir, então, quais são as virtudes. E o que eu gostaria de insistir com vocês é que um dos elementos mais interessantes nessa reflexão ética sobre as virtudes, é que as virtudes elas obedecem a uma medicina, a um princípio médico e, de uma certa forma, a uma geometria. Por quê? Porque, primeiro, ele vai definir todas as virtudes, elas são baseadas pela possibilidade de nós encontrarmos a justa medida, a medida justa, o meio termo. Então, vai falar, por exemplo, a coragem é uma virtude, né? O excesso e a falta de coragem são vícios. A falta de coragem é a covardia, né? O excesso de coragem é o destemor em relação ao perigo, né? Tanto um quanto o outro são vícios. A virtude, ela está nessa capacidade de você, de uma certa maneira, encontrar um equilíbrio, né? E percebam, esse é o primeiro termo fundamental, o equilíbrio, né? Todas elas têm essa caracterização. Só que, além disso, Aristóteles vai dizer, a ação, as virtudes dos indivíduos, elas são também as virtudes da polis, elas são as virtudes da comunidade política. E essas virtudes da comunidade política, elas se orientam a partir de um valor fundamental, que é o valor da justiça. E a justiça, definida em Aristóteles, mais uma vez, através de uma certa geometria, né? Essa geometria de quem vai definir, a justiça ela tem como característica equidistância, proporcionalidade, equidade, proporção, simetria, equilíbrio, né? Vejam que interessante, estes conceitos que organizam o campo das virtudes e que definem então o que é a felicidade enquanto horizonte de realização da ação ética, né? Porque percebam, mais uma vez, essa articulação entre ética e política é fundamental, porque é a maneira que os gregos têm de dizer que a felicidade é, antes de mais nada, uma realização social, né? Não é possível falar da felicidade de indivíduos no interior de uma estrutura social que ela é marcada pela injustiça, por exemplo. Não há felicidade numa vida social marcada pela injustiça, né? Então, a questão é, qual é o critério, então, geral que aproxima as virtudes individuais e as virtudes políticas? Esses critérios todos, percebam, são, eu insistiria nesse aspecto, critérios estéticos. Equilíbrio, simetria, proporção, são critérios estéticos.
Não é por outra razão que alguém, séculos depois, alguém como Foucault vai dizer o que os gregos procuravam é, através da ética, não estabelecer uma espécie de determinação jurídica geral para todas as ações, certo? Como, por exemplo, quando nós falamos sobre a ética deontológica do Kant, vamos dizer, bem, a ética nesse caso consiste em você ter ações que possam responder a certos procedimentos gerais de universalidade, de incondicionalidade, de categoricidade, que vão ser aplicados da mesma forma para todas as pessoas. Como a lei jurídica é aplicada da mesma forma para todas as pessoas. Não é esta ideia que aparece no mundo grego. Ao contrário, os gregos têm a ideia de uma singularidade das disposições, certo? Quer dizer, é uma regulagem das intensidades. A intensidade da coragem para um é diferente da coragem para outro, né? A intensidade da justa medida para um é diferente da outra, dependendo do lugar onde se está, da posição onde se está, da função que se ocupa, né? Então, para que esse sistema todo funcione, né, quer dizer, a ideia que eu queria dizer do Foucault é, para que esse sistema todo, na verdade, ele não é uma jurisdição, ele é, na verdade, uma aproximação da ética e da estética. Porque trata-se de falar, através da ação ética, nós realizamos valores estéticos, nós criamos uma espécie de estilística de si, certo? Nós estetizamos nossa própria existência, nós aproximamos nossa existência da beleza, e esse é o critério fundamental, neste caso, né? Então vejam que interessante, resumindo, nós temos um horizonte, como o horizonte do mundo grego, do qual Aristóteles é um representante muito claro, que vai insistir que a felicidade, ela é a característica de uma atividade conforme a excelência, conforme a virtude, que essas virtudes não são virtudes individuais, elas são virtudes da comunidade política, e que essas virtudes da comunidade política, elas na verdade se orientam a partir de um critério, que antes de mais nada um critério estético. O que é ético é belo, antes de mais nada. A vida ética, o bem viver da vida ética, é uma vida bela. Então eu queria insistir, eu fiz essa pequena introdução só para dizer uma outra ideia, que é o que eu queria trazer para vocês, que é esta função da felicidade como bem supremo, da ação, ela entra em colapso. Ela entra em colapso a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, né? Alguém como Kant, por exemplo, vai dizer, a ação ética, ela não garante a felicidade, e ela não pode ser orientada pela felicidade. Por quê? Naquele momento ele vai dizer, a felicidade, ela tem duas características fundamentais. Primeiro, ela funciona por contraste. Eu só sei que sou feliz se eu posso, em última instância, presenciar a dor, né? E este contraste, então, ele faz com que a felicidade seja intermitente. Ela se dá, o Freud, por exemplo, descreveu exatamente isso, ela se dá por intensidade, ela não se dá por constância, né? Ela se dá pela sua presença imediata, ela não se dá por uma atividade constante. E segundo, né, por ela ser uma operação por contraste, né, ela, em última instância, é individualizada, ela é individual, está ligada ao cálculo do prazer e do desprazer. Essa ideia de felicidade já não é a ideia de felicidade dos gregos, ela é uma ideia de felicidade própria à sociedade dos indivíduos, e a sociedade grega não é uma sociedade de indivíduos, né? E exatamente com o advento da sociedade dos indivíduos, a felicidade, ela de uma certa maneira, ela se recoloca no espaço, no espectro da intensificação dos interesses e do cálculo do prazer e do desprazer. Ela muda o seu lugar. E ao mudar o seu lugar, e esse é um pouco o conceito de felicidade que nos chegou até nós. E é interessante que ao mudar este lugar, aqueles que vão refletir sobre a ação ética, vão ser obrigados então a dizer, a felicidade, ela não é o horizonte da ação ética. A ação ética não procura a felicidade, né? Ela procura, na verdade, um certo contentamento, né, que não necessariamente é lido sob a forma da felicidade, né? Se eu tivesse tempo, eu desdobraria isso de maneira mais sistemática com vocês.
Mas eu queria simplesmente, por exemplo, trazer para vocês um exemplo, que eu acho talvez o exemplo mais, eu diria, dramático dessa dissociação, desse colapso da felicidade no interior de uma reflexão ética. Porque a partir do momento em que alguém como Kant faz essa consideração e diz em última instância, não é possível imaginar a felicidade como um bem supremo, né? Você tem uma série de desdobramentos no interior da história do pensamento que vão dar, por exemplo, em alguém como Kierkegaard, que vai chegar mesmo a dizer, veja, a ação ética, ela deve se dissociar de dois tipos de ação: a ação estética e a ação religiosa. Essa dissociação não existia para os gregos, em hipótese alguma, mas para nós modernos ela existe. E para alguém como Kierkegaard, ela existe no seu mais alto grau, né? E ele dá um exemplo muito interessante sobre por que é necessário essa dissociação. Porque ele vai dizer, é uma gradação, você tem a ação estética, você tem a ação ética e você tem a ação religiosa, que está para além da ação ética, né? E ele usa um exemplo, né? O exemplo que ele usa é o exemplo do Abraão, né? O exemplo do Abraão que recebe de Deus, né, a obrigação de matar sacrificar o seu filho, seu único filho, né? E ele vai até o momento do sacrifício, e no momento do sacrifício Deus suspende então a injunção e diz, não, tudo já foi provado, né? E como a gente está numa espécie, nesse romantismo tardio próprio ao Kierkegaard, quer dizer, o que ele insiste nesse aspecto? Quer dizer, veja a princípio, do ponto de vista ético, o absurdo da situação. Quer dizer, veja, é importante sentir o absurdo da situação do ponto de vista ético. Por que é importante? Porque trata-se de afirmar, nós vivemos em um momento no qual aquilo que é da ordem, né, da natureza da ação, né, ela já não tem mais medida comum em relação àquilo que no interior da vida social nós entendemos por disposições éticas. Aristóteles podia falar da articulação entre ética e política, porque a polis, a comunidade política, ela não tinha conflitos em relação aos seus próprios valores. Ela podia mediar conflitos no seu interior, mas ela não podia aceitar um conflito, que eu diria que é um dos conflitos decisivos para nós modernos, que é, nós temos conflitos a respeito de valores, como aplicar valores, por exemplo, como aplicar o valor da liberdade, como aplicar o valor da justiça, mas nós temos conflitos também, e esses são os centrais, conflitos a respeito de como mediar conflitos. Conflitos a respeito de como de uma certa forma, estabelecer uma regulação dos conflitos. Nós não temos um campo desprovido de problemas, que todos consensualmente aceitam, que poderia então, de uma maneira ou de outra, resolver os nossos conflitos. Nós temos conflitos a respeito da existência ou não deste campo. Então você percebe, numa situação como esta, não é mais possível imaginar que há de se encontrar uma consonância entre a felicidade individual e a felicidade social. O que nos coloca diante de uma situação, ou fazer apelo a uma espécie de lei para além da nossa realidade social imediata, daí porque num certo momento da filosofia do século XIX se faz esse tipo de apelo à religião muito peculiar, né? Ou nós vamos ser obrigados a dizer, a verdadeira ação ética é aquela que aproxima, é aquela que realiza, é aquela que abre espaço para uma sociedade que ainda não existe, para uma sociedade que ainda não se realizou. Por isso, do ponto de vista da sociedade que existe, da sociedade realizada, ela é incompreensível, ela é impossível de ser compreendida, porque ela faz apelo a um horizonte que ainda não é o horizonte que nós temos,
e faz apelo a uma normatividade que não são as normas que nos regem. Então, nesse sentido, nesse contexto, vocês percebem, eu diria que é um pouco nesse contexto que a felicidade se coloca de uma maneira completamente diferente. Ela vai ganhar um aspecto não mais transformador, mas conservador. Conservador por quê? Porque se no interior das sociedades dos indivíduos, a felicidade está basicamente vinculada à possibilidade que eu tenho de realização de interesse e maximização de prazer, afastamento de desprazer, certo? Ela é simplesmente a descrição do modelo de funcionamento da sociedade atual, e ponto final. Ela é a sua norma fundamental. Ela não tem mais a força de operar de uma certa maneira, certo? Porque, veja, quando Aristóteles falava em felicidade, ele fazia questão de distinguir, uma coisa é a felicidade, outra coisa é o prazer. Então ele falava das 3 formas de vida, da vida contemplativa, da vida política, da vida ligada ao prazer. E a vida contemplativa, o theoretikos bios, era não era contemplativa no sentido da inação, da vida no qual não se age, não tem ação alguma, mas era a vida que era capaz de ser conforme a ideia. Ou seja, a vida de quem é capaz de conformar-se à ideia. E esse viver a partir da ideia, não era uma espécie de escapismo em relação ao mundo das ideias. Era, na verdade, a procura de realização daquilo que é da ordem da essencialidade das relações humanas. Só que, se de uma certa maneira, num dado momento, isso ainda era possível de ser realizado no interior da comunidade política tal como ela se configurava, acreditava-se nisso, quer dizer, nos é próprio de nós, da nossa época, não acreditar mais, certo? Que de uma maneira ou de outra, certo? Este horizonte, ele se realize na comunidade política tal como ela se ordena atualmente. Por isso, eu terminaria dizendo, vejam que interessante, a ação ética ela se transformou de uma certa maneira, numa exigência de um impossível. Numa exigência de um impossível, mas no sentido de que, veja, toda a situação atual, ela é dividida entre o que ela atualiza e o que ela possibilita. Um possível é um atual. A situação atual, ela determina os seus possíveis, o que pode ou não se realizar. Dentro desse espectro, há aquilo que não é sequer pensado pela situação atual como possível. E a isso nós chamamos de impossível. Então, impossível não é o inexistente. Impossível é aquilo que na situação atual é impensável. O que demonstra simplesmente o limite da situação na qual nós vivemos. Mas tudo que é importante para nós hoje, foi impossível em algum momento. Foi impossível em algum dia. Então, que a ação ética se transforme numa ação que apela ao impossível, ela demonstra, de uma certa forma, por aí, qual é a sua verdadeira expectativa, a sua verdadeira força, que é a força da não conformação. Acho que isso dá 20 minutos. Eu tenho quanto? Mais 9. Maravilha. Então, que é a força da não conformação. Então, vejam, eu poderia dar um exemplo, já que a gente estava falando do mundo grego, sobre esse tipo de moralidade da ação. Quer dizer, eu falei do Aristóteles com vocês no começo, então eu queria falar de uma tragédia grega, que é uma tragédia que, à sua maneira, ela explicita muito claramente esse colapso da comunidade política como elemento fundamental, como espaço fundamental de regulação de conflitos. É Antígona, que eu imagino que boa parte de vocês conheçam. Antígona é a tragédia que tem no seu cerne um conflito, que é um conflito, digamos assim, jurídico, que consiste basicamente no seguinte: Antígona, filha de Édipo, irmã de Polinices, de Etéocles, por isso Etéocles entram em conflito. Polinices ele se alia ao exército estrangeiro para tomar a polis, eles dois morrem, e Creonte, o rei de Tebas, lança um edito dizendo: bem, aquele que defendeu a cidade pode ser enterrado, aquele que lutou contra a cidade,
ele não tem o direito sequer de ser enterrado. Então ele vai ficar ao léu, né, até apodrecer, até o seu corpo apodrecer. E Antígona enterra o seu irmão, o que cria uma questão jurídica fundamental, que é, em última instância, existe a lei da polis. A lei da polis é clara, só que, a princípio, Antígona apareceria como alguém que representaria a lei da família. Então essa é uma leitura clássica do conflito, a lei da família e a lei da polis, a lei do sangue, né, e a lei do vínculo social. Porque num dado momento da tragédia, Antígona diz, bem, esse é o meu irmão, eu não vou ter outro, por isso eu enterro, né? Só que o eixo fundamental da tragédia está em outro lugar, está num embate absolutamente impressionante, que consiste mais ou menos no seguinte: há um diálogo no qual o Creonte vira para Antígona e diz, mas você não sabia do meu edito? Você não ficou a par do que foi enunciado? E a sua resposta é mais ou menos a seguinte: não, claro que eu fiquei a par, só que a sua lei, né, ela não é a lei dos deuses, que não tem tempo, não tem lugar, não é de hoje nem de ontem que ela vige eternamente. E essa lei divina, ela exige que todo e qualquer sujeito deve ser objeto de um dever de memória. Vejam que coisa interessante neste conflito. O conflito é, na verdade, entre níveis de universalidade. O que Antígona diz? A sua lei da polis parece uma lei universal, que diz respeito a todos, né? E todos devem obedecer. Mas, no fundo, ela é uma lei particular, ela é uma lei desta polis, que será diferente em outra, e será ainda diferente numa terceira. Só que é possível aos sujeitos seguirem uma lei que não é a lei da sua comunidade, mas é uma lei que relativiza toda a comunidade, porque era uma lei de uma universalidade radical, que diz o que vale para todo e qualquer sujeito, em toda e qualquer situação, sem tempo nem espaço. Ou seja, o que ela diz é, independente da ação de um ser humano, todo e qualquer sujeito tem direito à memória, independente do que ele fez. Então você percebe, ela é esta ação aparentemente individual, ela não é feita em nome do interesse individual, ela não é feita em nome do vínculo individual, ela compreende que este vínculo individual, ele deve ser respeitado, porque ele é expressão, é encarnação imediata de uma exigência de universalidade real. Então, percebam que é interessante, esta ação é uma ação ética a mais profunda possível, porque ela atualiza aquilo que no interior da vida social ainda é completamente impensável. Tebas não é capaz de pensar que os sujeitos, eles vão então se submeter a uma lei que não é a lei da nossa comunidade mais, que eles poderão falar a partir de uma lei que não é a lei da nossa comunidade. Só que esta ação, ela não produz felicidade, esta ação produz um colapso, ela produz um conflito insuperável, né? Quer dizer, a verdadeira na tragédia o que acontece, Tebas, ela se desagrega, né? Por que ela se desagrega? Porque na verdade esta ação demonstra que aquele estado era um estado falso. Era um estado falso porque ele é um estado incapaz de deixar de operar pela produção da inumanidade. Ele coloca Polinices na posição de um inumano, né? Um inumano, ou seja, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser reverenciado em sua memória, aquele que não pode ser que não pode ser enterrado, aquele que não tem lugar. E toda essa tragédia, ela é uma espécie da tragédia dos que não têm lugar, né? Édipo é alguém que não tem lugar, porque do que dizer de alguém que é ao mesmo tempo pai e filho, né? Que lugar é esse, né?
Então, vocês percebem? Uma sociedade que produz continuamente a sua coesão através da produção da inumanidade, um vínculo que produz continuamente a sua coesão a partir da produção da inumanidade, é um vínculo que perecerá, que deverá perecer. E isto que a ação ética faz, ela demonstra a necessidade do que está morto perecer, do que já está morto perecer. Então, neste contexto, vocês percebam, já no interior do mundo grego, esta associação entre a ação ética e a felicidade já entra em colapso. Só que foi necessário séculos para que nós pudéssemos transformar isto em um princípio geral. Eu poderia, se tivesse tempo, falar um pouco, só para pegar como exemplo, como uma tragédia como essa, como a Antígona vai se transformando, principalmente a partir da Revolução Francesa, em um paradigma de ação. Até nós chegarmos em alguém como um psicanalista como Jacques Lacan, que vai transformá-la num paradigma de ação ética. Bem, era isso. Muito obrigado. Beto. Bem, boa tarde para todos e para todas. Estou feliz de vocês estarem aqui. Feliz pelo Afonso ter me convidado para partilhar algumas ideias sobre o tema da felicidade e feliz também por conhecer pessoalmente o Vladimir Safatli, que eu leio sempre e admiro. Vocês receberam um papel aí com a lista de livros. Esses livros estão aí fora, na entrada, em frente à livraria. E entre eles tem 2 especificamente sobre a felicidade. Esse mais recente, Felicidade Foi-se Embora, que foi escrito em parceria com Leonardo Boff e o Mário Sérgio Cortella. E esse 8 Vias para Ser Feliz, que é sobre a proposta de felicidade de Jesus, que são as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa feliz, né? Bem-aventurados são aqueles que são felizes. E tem um e-mail aí nesse papel, que caso você não encontre o livro aí, só você pedir que o livro chega na sua casa pelo correio. Feito o comercial, vamos ao tema. O Vladimir começou com Aristóteles, e eu, como dominicano, sou discípulo de Tomás de Aquino, que, por sua vez, se baseou em Aristóteles, né? Aliás, acusam a teologia da libertação em adotar análise marxista da realidade, como acusavam Tomás de Aquino de se basear no filósofo pagão em plena Idade Média, no século XIII, a ponto do bispo de Oxford mandar queimar os livros de Tomás de Aquino. Imagina, hoje é considerado o teólogo oficial da Igreja Católica. Mas o Aristóteles e Santo Tomás colocam uma questão irrevogável. Tudo que nós fazemos na vida é em busca da própria felicidade, mesmo quando praticamos o mal. Não há nada que alguém faça que não esteja pensando na sua felicidade. Isso vale para a Madre Teresa de Calcutá, isso vale para o Hitler, quando fez o que fez. Buscava a própria felicidade. A questão é saber se essas pessoas encontraram a felicidade. O Aristóteles vai dizer que, para ser feliz, é preciso ter amizades. E que a amizade é uma coisa rara. O amigo é o meu outro eu. E, de fato, a minha experiência de vida demonstra isso. Eu acho muito difícil alguém ser feliz sem amizades, sem ter em quem confiar, com quem partilhar. E o segundo fator da felicidade é o sentido da vida. Hoje nós fazemos uma confusão
que o Vladimir apontou aí, entre felicidade e prazer. O sistema capitalista, consumista, hedonista no qual nós vivemos quer nos convencer diuturnamente que a felicidade é resultado da soma de prazeres. Se você beber essa cerveja, comprar este carro, usar esta bolsa, fizer esta viagem, e por aí vai, você será tão feliz quanto esses modelos que trabalham nas peças publicitárias, na internet e na televisão. E isso vai baixando a nossa autoestima, né? Porque você fica no sofá de casa, vendo televisão, vendo aquela propaganda exuberante de consumismo. E cada vez que aquilo vai bombardeando, vai dizendo, bem, eu não posso ser feliz, porque eu não tenho essas coisas. Então, o sistema produz um deslocamento do valor da felicidade. A felicidade não é o sentido que eu imprimi à minha vida, para o sistema em que vivemos. A felicidade não é, como também dizia o Aristóteles, algo que vem de dentro de mim. Não, a felicidade está em algo que vale mais do que eu como pessoa humana, que se chama mercadoria. Exemplo, se eu chego na sua casa a pé, eu tenho um valor Z. Se eu chego no último modelo de Mercedes-Benz, eu tenho um valor A. Eu sou a mesma pessoa. Mas é a mercadoria que me reveste, que socialmente me imprime mais ou menos valor. Você passa do lado de um mendigo na rua, eu passo do lado de um mendigo na rua, não tem a menor importância. Mas se parar um Jaguar, uma Ferrari, e descer alguém ali ou entrar, aquilo é um acontecimento. Só falta, muita gente vai tirar o celular do bolso para fotografar. São duas pessoas humanas. E do ponto de vista teológico, dotadas de ontológica sacralidade. São templos vivos de Deus. Mas quem tem olhos para ver isso? Porque o sistema nos incute essa ideologia de que só tem o valor da pessoa está associado aos bens que ela possui. E se ela não tem os bens, ela não tem valor. É o reino da escuridão. E daí a suprema infelicidade que o sistema gera em nós. Cada vez menos livrarias e mais farmácias, né? Cada vez mais academia para malhar o corpo e menos espaços de cultura para malhar o espírito. Por quê? Porque um Francisco de Assis, que era um homem feliz, seria uma catástrofe para o sistema. Na medida em que não é um consumista, é alguém que encontrou a felicidade dentro de si. Ou vamos pegar um exemplo político que eu admiro muito, porque Francisco de Assis era alguém muito rico, herdeiro de uma grande fortuna, e que, de repente, faz uma opção pelos pobres. Quando ele fica nu na Praça de Assis, o que ele está dizendo? Ele está dizendo duas coisas. Primeiro, essa roupa, porque o pai dele tinha inventado uma maquininha chamada manufatura, o Bernardone, que levou à falência todas as famílias que teciam artesanalmente. Então, havia miséria na Europa em função de guerras e em função de doenças, como a peste, mas não em função de relações de produção. Bernardone, o pai de Francisco de Assis, é um pioneiro do capitalismo. E isso gera miséria nas famílias artesãs que levavam
uma semana para fazer uma roupa completa, enquanto a maquininha do Bernardone levava 2, 3 horas. Então, Francisco, ao se desnudar, ele está dizendo para o pai: eu não aceito este produto que está gerando miséria social. E segundo, eu me coloco do lado dos excluídos. Em termos políticos, hoje, eu acho que quem fez a mesma coisa foi Ernesto Che Guevara. Estava em paz com a história, tinha servido como médico aos pobres do Chile, aos pobres da Venezuela, aos pobres da Guatemala, aos pobres do México, e depois se meteu na Revolução Cubana, saiu vivo, vitorioso, foi ministro, e podia estar lá completando 80 e poucos anos hoje, como o Fidel acabou de completar 90, em paz com a história. Mas não. Se despe de todas as honrarias, se despe de todas as insígnias que podiam enaltecer o seu ego. Para quê? Para buscar uma sociedade melhor para outras pessoas. Então, cada um de nós tem uma opinião. Eu respeito a sua, espero que você respeite a minha. Bem, eu respeito a sua. O exemplo, o bom dos democratas é que eles são autoritários, né? Pregam a democracia, mas na hora que a gente está falando, né? Bem, então, o que realmente imprime o sentido de felicidade, o que realmente traz a felicidade é o sentido que a pessoa imprime à sua existência. Isso vem de dentro para fora. Pegando, por exemplo, a lista de Jesus, né? Quem são bem-aventurados? Quem são os felizes? Essa moça chegou aí para dizer que eu já acabei? Mal comecei. Houve algum problema aí de horário que não tá correto, não. Está dizendo que falta 15 minutos, Beto. Ah, bem. Faltam 15 minutos. Ah, bem, eu pensei que era a hora de terminar. Acabou. Tudo bem. Ele então, tá certo. Na lista de Jesus, quem são bem-aventurados? Os que têm espírito de pobre, os que são perseguidos, os que lutam por justiça, os que lutam pela paz, ou seja, toda a lista apresenta situações conflitivas. É curioso isso, que a felicidade possa vir de situação conflitiva, porque toda a ideia de felicidade que nós respiramos, que felicidade está associada a conforto, a despreocupação, a felicidade está associada a bens, você tem uma boa casa, tem uma boa propriedade, tem uma boa piscina, tem, né, uma boa conta bancária. Só que a experiência de vida demonstra que não é assim, né? Tanto que as pessoas que equivocadamente associam felicidade ao prazer, elas são insaciáveis e elas estão sempre lidando com a sua baixa autoestima porque nunca se sentem satisfeitas. Na medida em que o desejo colocado para fora, ele é insaciável. O Jung é que vai mostrar para a gente que o desejo tem que ser colocado para dentro. Agora, isso, numa sociedade onde a mercadoria tem mais valor que a pessoa humana, não convém. Mas, se nós observarmos bem, quem são as pessoas felizes que nós conhecemos? São pessoas que fizeram uma opção de vida radical para uma expressão amorosa da sua existência. Isso vale tanto para o pessoal como para o social. Você pega uma mãe que tem um filho que é deficiente mental ou deficiente físico, mas que fez uma opção radical pelo cuidado desse filho. Essa mulher é feliz. Infeliz é o pai dessa criança que abandonou a criança e a esposa porque não aguentou a barra. E na vida, nós não guardamos culpa por
transgressão, guardamos culpa por omissão. É aquilo que deixamos de fazer, né? Infeliz é o político que se apega de tal maneira à função, que a gente acabou de ver esse cenário aí no Eduardo Cunha, porque ele já não admite ser uma pessoa comum. Ele é um Zé Ninguém, ele se sente um Zé Ninguém como pessoa comum, ele precisa estar revestido de uma persona que a função política lhe investe, para poder não se sentir feliz, feliz não é, mas para poder acreditar no olho do outro que fingidamente o bajula e o admira, porque depende do poder dele. Ora, alguém que dedicou a sua vida aos outros não pode deixar de ser feliz. Eu tive duas experiências muito fortes de viver em situações extremas, objetivamente infelizes, onde havia muitas pessoas felizes. A primeira foi a prisão, os 4 anos de prisão. Ali eu conheci militantes comunistas, cristãos e de várias tendências de esquerda, que eram homens plenamente felizes por causa da direção altruísta que haviam imprimido à sua existência. As famílias, quando iam nos visitar, ficavam admiradas, falavam: poxa, a gente vem aqui consolá-los e vocês que consolam a gente. Por quê? Porque a gente não queria dar aos nossos carcereiros o direito de nos verem felizes. Apesar do sofrimento, a gente tinha um sadio orgulho de ter lutado contra a ditadura militar, um sadio orgulho de ter abdicado de uma série de pequenos detalhes de uma vida egocêntrica ou egoísta para poder criar uma sociedade melhor para os outros. E a segunda experiência forte que eu tive foi, logo que eu saí da prisão, eu fui morar numa favela em Vitória, no Espírito Santo, durante 5 anos. E realmente mudou inteiramente a minha ideia de felicidade. Eu achava que felicidade estava associado a conforto, a bem-estar. Claro que tudo isso é fundamental. O Aristóteles enfatiza, né? Você não pode querer uma sociedade feliz se essa sociedade não tem os meios para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, né? Você não pode ser feliz na fome, você não pode ser feliz numa situação de total penúria. Mas, numa sociedade onde há cooperação e solidariedade, como era o caso da favela em que eu morava, por incrível que pareça, eu encontrava mais felicidade entre aquele povo do que quando vinha a Belo Horizonte visitar a família de classe média alta. Havia muito mais dificuldades, inculcações, sofrimentos, atritos, discussões do que naquela comunidade onde as pessoas partilhavam o pouco que tinham. Era algo assim impressionante. Quando você não tem quase nada, o pouco que você tem é fugaz, você não se apega. Às vezes alguém ganhava um presente. Me lembro de uma vez, um vizinho nosso bateu na porta e falou: vocês estão precisando de sabonete? Eu falei: não, mas por quê? Não, porque eu trabalho numa farmácia e o farmacêutico ganhou de brinde caixas de sabonete e distribuiu entre os funcionários. Então eu trouxe uma caixa cheia de sabonete, estou distribuindo aqui para os vizinhos. Então não é a ideia, né, de apropriação, de egoísmo, de ficar com o bem. Ora, hoje, o que nós vivemos hoje? Nós vivemos numa sociedade onde a felicidade é basicamente dificultada por 5 fatores. Primeiro,
a indiferença diante da desigualdade social e o individualismo exacerbado. Porque é claro que eu, se der um prato de comida para o mendigo, não vou resolver o problema da fome dele, ele vai ter fome à noite. Agora, se a pessoa luta para que não exista miséria, ou seja, ela não é indiferente à desigualdade, isso imprime um sentido à vida dela, isso a faz feliz. E esse individualismo exacerbado que é exatamente ser manipulado pelo sistema que nos induz a ir na direção do equívoco de que felicidade resulta da soma de prazeres. Quando não, a felicidade resulta da comunhão, que é a experiência da amizade, e do idealismo, da utopia, do sentido, daquilo que nós buscamos como bem para todos nós, não só para mim, não só para você, mas para todos, que é a ideia de uma sociedade onde todos possam viver como numa família, com os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, embora cada um na família seja diferente do outro. O segundo fator, a mercantilização da vida social e pessoal. Isso torna muitos de nós, cria aquilo que o Vladimir apontou, né? Cria um colapso da felicidade. Numa sociedade onde a desigualdade é tida como natural, numa sociedade onde um valor anti-evangélico, que é a competitividade, é tido como supremo, quando a proposta evangélica é exatamente inversa, a solidariedade, a partilha. Então, como é que a gente vai ser feliz se a razão do crescimento, do sucesso, do lucro é eu derrubar você, porque é a competitividade que faz com que um seja melhor que o outro? Um terceiro fator, os preconceitos e os fundamentalismos. Ou seja, quando você não admite que o outro pense diferente, tem uma cabeça diferente, uma postura diferente e mais, quer obrigatoriamente fazê-lo ou se calar, como tentaram fazer comigo aqui, ou humilhá-lo, excluí-lo e destruí-lo. Ora, nós não podemos reagir em termos pessoais se não reagimos em termos sociais. Ou seja, por que ficamos indignados quando o outro pensa diferente de mim? Não ficamos indignados quando o grande outro, que é o sistema, é monocórdio, só tem uma visão da realidade e tenta nos incutir a ideia de que esse mundo da competição, da competitividade, do livre comércio, do capitalismo, do capital acima dos direitos humanos é o melhor dos mundos e que nele devemos viver e fora disso não há salvação. Esse é o discurso totalitário, mas ele é tão bem embalado que a gente acaba assimilando e infeliz. Por quê? Porque nesse mundo o lugar do sol é para muito pouca gente. Segundo a Oxfam, apenas 67 famílias têm a mesma renda de 3,6 bilhões de pessoas, que são a metade da humanidade. O quarto fator, que nós acabamos de viver no Brasil, chama-se o sequestro da democracia. Eu estava pensando hoje que é o quarto golpe de Estado que eu assisto na minha vida, em 72 anos. O primeiro foi o Getúlio, que atrapalhou a minha festa de 10 anos, porque meu pai tinha assinado o Manifesto dos Mineiros, era anti-getulista doente, ia dar uma grande festa, aproveitando a data do meu aniversário, e, de repente, o cadáver do Getúlio caiu na minha sala e estragou o meu aniversário, a minha festa, Depois, o golpe que se seguiu à renúncia do Jânio,
que também tudo é em agosto, vocês repararam? Tudo acontece em agosto. Aí vem o Jânio, aí vem aquela junta militar que já começa a preparar o terceiro golpe, que foi o golpe de 64, não é? E agora mais um golpe em que a democracia brasileira, enfim, 54 milhões de votos são rejeitados por 61 votos, né? Ora, eu fico pensando como é que a gente pode ser feliz quando a gente não consegue criar as bases de um sistema em que a discordância sempre vai existir, e ela é saudável, e ela é base da democracia, mas que essa discordância se faça dentro das condições políticas estabelecidas pela Constituição, e não por casuísmo. O casuísmo é terrível, o casuísmo é um artifício que tanto faz mal na política quanto faz mal na moral. A pior coisa para quem é católico é encontrar um diabo de um padre, sabe, que fica, né, dizendo lá no confessionário para o penitente: olha aqui, você teve mau pensamento, nossa mãe, você tem que rezar 200 Ave Maria, porque você vai para o inferno se você morrer essa noite. Isso é puro casuísmo, isso é tortura mental. Sabe, vê lá se Deus está preocupado com com o pensamento que você teve agradável, você sonhou lá com a vizinha, com a colega de trabalho, ou vice-versa, né? Sabe, é tanta bobagem. E, por outro lado, as pessoas não se preocupam em estabelecer os espaços democráticos onde a diferença não se transforma em divergência. E aí nasce os fundamentalismos, tanto nas religiões quanto na política. E, por fim, um outro fator também que impede a felicidade é a dedicação obsessiva ao trabalho. Só que hoje eu somo isso à dedicação obsessiva ao smartphone, não é? Como nós estamos perdendo o espaço e a experiência do diálogo, da interação pessoal. Você vai visitar uma família, encontra 6 pessoas em torno da mesa, cada um dialogando com o seu próprio telefone, e não entre si. Gente, nós estamos virando objeto, o sujeito passa a ser o telefone, nós somos o objeto. Então, são esses fatores que eu queria apontar, voltando, já que o tempo está esgotado, às 2 ideias iniciais. Em tudo que fazemos, buscamos a felicidade. Mas será que o que estamos fazendo está nos trazendo felicidade? Sim, se está nos trazendo um sentido de vida, e esse sentido é solidário, é altruísta, apesar dos conflitos, apesar do sofrimento. Eu volto ao sofrimento daquele que luta para mudar um país, eu volto ao sofrimento daquele que está na prisão política, eu volto ao sofrimento daquela mãe que cuida de um filho que tem uma deficiência física ou mental, ou daquele pai que também faz isso e é feliz. Ou um médico que eu conheci em São Paulo, médico, que a mulher estava em estado vegetativo e os colegas diziam: olha, desculpe, mas por que você não abrevia a vida dela? E durante 8 anos ele cuidou dessa mulher com ingestão artificial, exercício físico, dizia: eu sei que eu poderia fazer isso, mas eu a amo, mesmo assim eu a amo, então eu não posso abreviar a vida dela. Então a felicidade vem da experiência amorosa, e a experiência amorosa vai do mais pessoal ao mais social e revolucionário, e o desafio para nós é descobrir isso. Muito obrigado.